Acabou, né? O Manchester City é campeão inglês, acho que já dá para cravar isso, né? Podendo ampliar a vantagem para 7 pontos, podendo ser campeão na próxima rodada contra o Chelsea. O Manchester City coloca uma mão na taça, né? Essa é a verdade. Uma mão, dois, já colocando os 4 dedos da outra mão, tá muito, mas muito próximo de levantar a terceira Premier League consecutiva, 5 ou 6 nos últimos 7 ou 6 anos, né? Aí eu tô perdendo a conta de tantas que o Guardiola vem ganhando, mas o fato é que o Arsenal hoje, com essa derrota de 3-0 para o Brighton, no segundo tempo desastroso, basicamente selou, né, o campeão. Acho que o Arsenal caiu muito de produtividade. Acho que é bom para explicar alguns mitos, né, que falam, o Arsenal saiu da Europa League para focar na Premier League. Tem gente que realmente acredita que um time força a eliminação de propósito ou fica assim de má vontade para jogar uma competição continental, mesmo que o time nunca tenha ganhado e mesmo que valha milhões, assim, dezenas de milhões de dólares em premiação. Eles acham que o time ia abertamente cair porque foca mais no outro título. Não é assim que funciona. E é engraçado que depois disso, o Arsenal tenha mais jogos sem vitória do que com. Então, é uma boa amostra de que a eliminação da Europa League já era fruto de um declínio de desempenho. E um declínio que até eu esperava vir antes, mas demorou para acontecer. Mas esses últimos 2 meses do Arsenal são bem abaixo do esperado. Eu acho que na próxima temporada a tendência é o time voltar a jogar, acho que mais próximo do nível anterior, mas ainda assim, né, o Arsenal vai ter, acho que mais oscilações do que teve nesse primeiro turno, quando passou quase que só 2 jogos sem vencer, entende, né? O nível que o Arsenal jogou no primeiro turno foi muito alto, mas nesse segundo turno já é nítida a queda de desempenho, a queda de intensidade. É um time que vai ter que ir no mercado de transferências para trazer jogadores assim, para aumentar a rotação, para dar mais qualidade ao banco de reservas, porque os titulares nesse final de temporada já estão basicamente sem fôlego, eles não têm mais energia para jogar na intensidade de antes, e hoje a gente viu o Brighton passando por cima, né? O primeiro tempo foi equilibrado, mas já dava para ver que o Brighton estava perigoso na partida, né? O Brighton levava perigo logo no primeiro tempo. No segundo tempo é aquela história, né? A defesa do Arsenal sem o Saliba, né? Sem os principais jogadores, né? O Zinchenko, ela cai muito de produção. E assim, o primeiro gol do Brighton é uma piada a defesa do Arsenal. Tem um jogador lá que cai, acho que é o Holding machucado, né? Mas assim, o resto da defesa ficou olhando, né? Olhando ali o inciso cabecear a bola para o gol. Então acho que o Arsenal já falha no primeiro gol. E no segundo ali já também temos uma saída de bola totalmente errada. O Ramsdale joga pro Trossard na pressão e perde a bola. E há um destaque também pro Gabriel Magalhães, dando condição a um ponto de que o penúltimo homem da defesa, acho que era o Ramsdale, não era nem o Gabriel Magalhães naquele lance, né? O quanto ele deu de condição pro jogador do Brighton, que com categoria encobriu o Ramsdale, que é um goleiro alto, né? Com bastante atleticismo, ele consegue pular muito alto, né? E fez aquele golaço de cobertura e no final, num belíssimo contra-ataque, no rebote ali do chute, o Estupiñán fechou a conta 3-0. É um vexame em casa, né? 3-0 em casa, ainda tentando lutar pelo título, né? Jogar um mínimo de pressão contra o City. Agora, o City está numa situação mais confortável do que nunca, né? Porque hoje, mesmo vencendo por 3-0, você conseguia ver o City, assim, sabendo da obrigação da vitória, demorou para ser o primeiro gol, né? Já ali o Everton dando uma chance ou outra. Tem sempre aquela tensão, porque um gol do adversário pode acabar bagunçando um pouco o time. Não aconteceu no caso de hoje, mas é aquela história, nunca se subestima o esporte, o futebol, mas você tem que fazer sua parte para jogar a pressão. E o Arsenal, desde que caiu da Europa League, não faz sua parte, empatou muitos jogos, levou empates ali do West Ham, do Liverpool, que não era para ter levado e quase levou a virada em ambos os jogos, né? O empate contra a Southampton foi muito feio, então assim, um 4-1 contra o City não era nada mais do que esperado, né? Visto que ambas as equipes estavam jogando naquele momento da Premier League. Então, é aquela história, né? Se o City engrenasse, né? Como demorou, né? Pegou ali no tranco, né? O time tava no primeiro turno ali, ficou quase igual com o Manchester United, mas o segundo o time engrenou e assim, não teve freio que parasse eles. E o Arsenal precisava ser impecável, não havia muita margem, e só que assim, é uma pipocada histórica porque havia oportunidade. O City deu muitas oportunidades no primeiro turno. Eu acho que assim, o Arsenal não perde o título na derrota pro City, a meu ver, porque isso é esperado, assim, do jeito que os times estavam jogando. Ele perde quando não vence da Southampton, quando não vence de um Liverpool em crise, quando deixa o Liverpool e o West Ham voltarem naquelas partidas. É ali que o Arsenal perde o título. São nesses jogos assim que você é o grande favorito, a obrigação de vencer se você quer ser campeão tá ali,
e você não o capitaliza, né? Então, o Arsenal perdeu o título nesses momentos, né? Eu acho que também tem a ver com o fato de que o esquema do Arteta acaba às vezes ficando um pouco mais previsível, e quando você não muda tantas dinâmicas, alguns times vão encontrando fórmulas para neutralizar seu ataque, encontrar buracos no sistema defensivo. Então, é aquela história, o técnico precisa estar em constante ajuste, em constante adaptação perante as circunstâncias, e o fato é que o Arsenal na segunda metade da temporada é um time que caiu bastante de produção e não conseguiu suportar a tamanha pressão que o time do Guardiola faz. Então, assim, é uma temporada que acaba com gosto amargo pelo que ela começou sendo, né? Um time que parecia candidatíssimo ao título da Europa League, da Premier League, e termina sem título nenhum. Porém, vocês torcedores podem olhar o copo meio cheio. É um time que volta para a Champions, é um time que, a meu ver, tá tendo o nível mais competitivo dos últimos anos. Então, assim, óbvio que você pode olhar o copo meio cheio, mas é aquela história, ainda não está pronto para o título da Premier League, ainda precisa de mais coisas, seja mais jogadores, seja um amadurecimento um pouquinho maior do Arteta como técnico, que já é muito melhor do que era no início da passagem dele, com 2 oitavos lugares na Premier League. Hoje é um técnico mais preparado para as nuances que a competição coloca, mas ainda falta alguns ingredientes, talvez um 9 mais artilheiro, né? Talvez alguma profundidade a mais para o meio campo e para a defesa, mas ainda assim falta alguma coisinha para brigar por esse título, porque a gente viu a régua e o sarrafo na Premier League com o Manchester City atualmente, do jeito que joga, é muito alto, e o Arsenal não conseguiu estar à altura desse sarrafo no segundo turno. No primeiro esteve, mas no segundo, sofrendo desgaste físico com as lesões e os times já se preparando mais para esse confronto, o Arsenal não esteve à altura desse desafio. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.